Quem usa aparelho precisa ter os mesmos cuidados com a higiene bucal de quem não usa. A gente vai falar sobre esse assunto. Você usa aparelho ortodôntico para os dentes? Ou conhece alguém que usa? Sabe quais são os cuidados necessários com a higiene bucal? Pois é, como você sabe, eu estou aqui sempre com um especialista para falar sobre o assunto. Dessa vez é a dentista, a doutora Paula Morelli Horta. Muito obrigada pela sua participação. Acho que o mais interessante é a gente tirar algumas dúvidas que as pessoas possam ter em relação à higiene com o uso do aparelho, se tem alguma questão que pode ser mais preocupante ou não. A gente vai falar sobre isso aqui. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade que o Jornal Cruzeiro do Sul, junto com a Morelli, está dando por essa iniciativa de falar sobre saúde bucal. É importante, né? A Sim, gente muito percebe que tem muito importante. mito ainda, né? Sim, e quando a pessoa coloca aparelho, ela tem que redobrar a atenção com a saúde bucal, né? Porque tem uma dificuldade maior com a higiene, retém mais alimento, então tem que ter mais atenção ainda quanto à higiene, quanto à saúde. Doutora, explica para mim assim. No início, logo que a pessoa já faz a colocação do aparelho, o que que muda para ela nessa questão da higienização? Ela pode usar todos os produtos? A pasta de dente é normal, fio dental, enxaguante ou muda alguma coisa? Olha, hoje tem algumas escovas, tem o passa-fio, tem escova interdental, que são utensílios que vão ajudar na escovação do que somente a escova, né? A pessoa que não está com o aparelho, só a escova e o fio dental já é o suficiente. Quando está com o aparelho, o fio do aparelho, ele atrapalha você, por exemplo, a usar o fio dental. Então, para isso você precisa do passa-fio. Hoje em dia tem uns fios dentais já que tem a pontinha dura, que ajuda a passar o fio dental por baixo do aparelho para facilitar o uso do fio dental. Tem também a escovinha interdental, que é uma escovinha que você passa por baixo do aparelho. É uma escovinha que a Morelli também oferece, né? E você ajuda a escovação normal com a escova normal. Então ela passa por baixo do aparelho, aumenta a limpeza com essa escova. Você que tem quase 20 anos de atendimento em consultório, né? Você estava comentando, são 18 anos para ser mais exata, né? O que que você percebe, na verdade, dos pacientes? Quais são as principais dificuldades que eles têm? A principal é o fio dental, né? E às vezes também tem gente que acha que a partir do momento que coloca o fio dental que não dá para fazer limpeza. Essa é uma dúvida bem comum. Que coloca o aparelho. Coloca o aparelho, não dá mais para fazer limpeza. Não, tem que fazer limpeza e até com mais frequência do que quando você não está com o aparelho, né? O risco é maior de uma cárie, de uma Sim, placa. sim, porque o aparelho para mais sujeira, né? Então, e você tem a dificuldade maior de limpar, então o risco é maior, com certeza. Tem que redobrar os cuidados. Você acredita que quanto tempo a pessoa tem que dedicar? Vamos supor, minha primeira refeição do dia, o café da manhã, aí eu vou fazer a minha escovação para começar o meu dia. Eu vou dedicar ali quanto tempo? Uns 5, 10 minutos? Olha, assim, o ideal no mínimo seria 3 escovações ao dia, né? O mínimo, que Uhum. seria de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Eu sempre costumo falar assim que a mais importante seria aquela antes de dormir, né? E que é a hora que você tá com mais tempo, então é a hora que você deve caprichar um pouco mais, caprichar no fio dental. Às vezes nas outras escovações não dá tempo de usar o fio, a escovinha. Mas antes de dormir é importante fazer a higiene completa. Mas um tempo que você vai gastar, não tem, né? Com o aparelho gasta um pouquinho mais. Isso vai muito da habilidade da Sim. pessoa, né? De como passar o fio. Isso pode variar bastante, mas uns 5 minutos pelo menos você tem que gastar ali para fazer a higiene. Agora, o que que você percebe assim também? Eu acho que a sua percepção no contato com as pessoas deve te dar essa visão, essa capacidade de análise. O que que falta para gente para entender que a saúde bucal é tão importante, a higienização da nossa boca é tão importante quanto tomar banho, quanto cuidar das mãos, dos pés. O que que falta para a gente dar esse avanço? A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem maior número de profissionais. Tem uma tecnologia de ponta, a Morelli, inclusive, foi responsável por isso, por baratear o custo de muitos equipamentos, tornar acessível. Mas o que que falta para a gente entender sobre higiene?
Acho que é a conscientização mesmo, né, da importância, das consequências do que ocorre quando você não faz a higiene, né, tanto de cárie como do problema periodontal e das consequências que esses problemas acabam acarretando para a vida em geral, além da perda dentária, né, vão trazer consequências até para o organismo. Quando você tem muita inflamação na boca, quando você falta dentes, né? Então, talvez essa conscientização. Eu acho também uma coisa interessante que eu me recordo, a gente conhece pessoas que têm problema com mau hálito, isso acaba às vezes até fechando portas. Sim, e às vezes a pessoa não nota que ela tem um mau hálito, né? Quando o próprio dono do mau hálito às vezes não nota. Então, por isso que é bom estar sempre indo ao dentista regularmente para ver se não tem algum problema na boca que pode estar causando mau hálito. Causando um afastamento das pessoas, alguma situação que vai fazer com que a pessoa diminua o convívio social dela, né? Sim, Acho que sim. a boca não tem como, tá no nosso rosto, É o é o cartão cartão de de visita. visitas, né? Agora, me fala também uma outra situação com o aparelho. Quando a pessoa coloca o aparelho, é normal ela sentir uma dor? Essa dor, até que ponto que ela é aceitável? Essa é uma dúvida de quem coloca aparelho, né? Quando vai colocar, vai doer muito, vou ter muita dor. No geral, não. As pessoas se adaptam muito bem ao aparelho, né? Hoje em dia a gente tem os fios evoluíram muito, que aplicam forças bem suaves no dente. Então não existe uma dor muito forte, que é uma dor insuportável. A dor é individual. Tem gente que sente mais, tem gente que se incomoda mais, mas a grande maioria das pessoas leva muito bem quanto à dor, não sente tanta dor durante o tratamento. Agora, tem uma idade que você recomendaria para as pessoas buscarem esse cuidado, já de ver se precisam ou não fazer o uso do aparelho ortodôntico? Olha, o ideal é desde cedo, né? Desde lá por volta dos 5, 6 anos, quando começa a troca da dentição, é passar por uma consulta com o ortodontista para avaliar a necessidade. Não significa que você vai colocar aparelho com essa idade, mas você acompanhar para ver qual a melhor hora de iniciar o tratamento ortodôntico. Às vezes pode ser logo com 5, 6 anos, às vezes pode ser mais tarde, mas é sempre bom estar a criança avaliando para ver qual é a melhor hora para iniciar o tratamento. Agora achei curioso, porque eu não esperava que fosse tão criança assim. Já dá para perceber, então, que os dentes podem estar ali torto, que vai crescer de uma forma Sim, que a mordida vai ser cruzada? Isso você já vai sim. perceber ali. Logo cedo, logo na dentição decídua já, por exemplo, uma mordida cruzada. Uma mordida cruzada é sempre melhor descruzar o mais cedo possível, né? Outros tipos de maloclusão não tem necessidade de você tratar logo cedo. Mordida cruzada, por exemplo, é uma coisa que o quanto antes melhor, né? Então, Então por isso antes. depende do tipo do problema que a criança ou a pessoa tem, tem a idade melhor para intervir. Tem limite de idade? Porque a Não, gente não sabe que tem tem. muitas pessoas que às vezes não tiveram esse conhecimento, não foram levados, ou não tinha condição financeira de fazer essa questão de colocar o aparelho, mas e aí a pessoa tem um sonho e ela vai levando esse sonho ao longo da vida. Tem limite? Não tem limite, né? Tem limitações. Às vezes, é um caso que tratado na adolescência ou na infância, você conseguiria um resultado melhor que às vezes tratando na fase adulta, mas sempre é possível. E a questão dos aparelhos hoje, quando a gente fala dessa questão do aparelho, como é que ele funciona na boca? Tem uma explicação para isso? Como é que ele consegue fazer essa mudança dos dentes, mudar o fechamento da boca? Como é que funciona? Falando do aparelho fixo, né, que é aquele que é os bractes que Uhum. vão colado no dente, você coloca os bractes, o bract ele vai fazer a ligação do dente com o fio, o que movimenta os dentes são os fios, né? E aí é feito o alinhamento dos dentes e depois é feito o encaixe da mordida, né? Isso é muito variável, depende muito de cada caso, de pessoa para pessoa, do tipo do tratamento que a pessoa precisa. E aí ele vai fazendo essa rotação do dente conforme essa avaliação do profissional. E conforme o planejamento. E demora quanto tempo, mais ou menos, um tratamento? Tem uma média? Não é assim, é de 1 ano a 2, 3, às vezes tem casos mais longos, mas varia do tipo do diagnóstico e do tipo de tratamento.
Mudou muito a questão dos aparelhos nos últimos anos? Ah, Os materiais? evoluíram, né? Antigamente a gente tinha os fios de aço só, né? Que eram fios muito duros, que aplicavam forças muito pesadas nos dentes. Hoje a gente já tem fios bem melhores, que são os fios de nitinol, termoativado, que são fios que aplicam forças bem leves no dente. Isso que ajudou a diminuir a dor durante o tratamento, né? Que as forças são mais leves, então a movimentação é mais suave. Então o tratamento flui bem tranquilo. Então, em algum momento isso foi verdade, é que mudou. Sim, bem um tempo atrás era mais dolorido. Eu me lembro que eu precisei usar aparelho e usei o de porcelana, porque eu já trabalhava com TV e aí não podia aparecer, então eu tive que usar até com o fio transparente. Sim. Agora, eu me recordo que logo que eu fiz a retirada, eu assustei com a mudança, né? Você tem esse feedback no seu consultório? O que que você ouve das pessoas? O que que vocês estão acostumados a perceber quando vocês concluem um tratamento? Ou dos pais que levam os filhos? Qual que é esse feedback? Ah, o resultado sempre acaba agradando, né? A mudança, principalmente quem tem o dente muito apinhado, que tem o dente muito torto, né? Em poucos meses de tratamento, a pessoa já começa a ver a mudança, né? O alinhamento e já começa a ficar mais satisfeito com o sorriso. Isso é Ah, satisfatório? com certeza. Com certeza. Muda, às vezes, muda até a fisionomia da pessoa, Uhum. né? O sorriso, com certeza. Acho que é devolver uma autoestima de uma forma até natural, né? Sim, sim. Quais são as principais dificuldades, assim, que você muitas vezes encontra quando a pessoa vai começar com esse uso do aparelho? Além dessa questão da higienização, que muitas vezes demora um pouquinho para ela absorver os cuidados que ela vai ter. Tem alguma dificuldade que a pessoa acaba tendo de morder os alimentos, de comer? Tem que mudar isso também ou não? A alimentação muda um pouco, às vezes as pessoas ficam com medo, né? Ai, não, o que vai mudar? Eu vou emagrecer. Muita gente fala, ah, agora eu vou Que emagrecer. bom! Não, não acontece. Tem que mudar o hábito, né? Uhum. A forma de comer. Por exemplo, você vai comer uma maçã, você não vai poder mais morder ela, você vai ter que cortar, comer com os dentes do fundo. Tem que evitar, assim, os vilões do aparelho ortodôntico, né? Que é pipoca, torresmo, amendoim, bala. Isso solta as peças, né? Porque a peça é colada no dente. Quando você morde uma coisa dura, um torresmo, pode quebrar até dente, imagine o bract. Então, isso acaba atrapalhando o tratamento, muita queda, né? Então, se as pessoas não têm esse cuidado de comer um pouco mais devagar, tomar cuidado com o que está comendo, pode acontecer de o aparelho começar a soltar. Eu achei interessante, e na verdade você falou tudo, né? Não, não é só a questão do aparelho, até um alimento muito duro, ele pode quebrar um dente, né? Eu conheço casos de pessoas que realmente quebraram um dente, assim, comendo coisas que eram duras demais, sementes, e aí, imagina, gente, quebrar um dente é um trabalho complicado, a gente até avisa. Mas aí eu ia te falar o seguinte, achei interessante que a gente falou da escovação, da higienização e você falou de comer mais devagar. Acho que o uso do aparelho pode ser também algo didático para a pessoa. Muda um pouco a forma de comer. A pessoa presta mais atenção na mastigação, no como está mastigando, né? Isso acaba sendo benéfico. Para a vida, né? Na verdade, Sim. a gente deveria ter, inclusive, esse tempo para mastigar, sentir o gosto dos alimentos, escovar direitinho os dentes. Então, dependendo de como a pessoa passe por esse tratamento, ela vai mudar, na verdade, a percepção para a vida. E da higiene também, muitas pessoas acabam tendo, depois que tira o aparelho, um cuidado maior com a higiene do que tinha antes, porque ela se habitua a passar mais o fio dental, a higienizar mais, porque o aparelho exige que você cuide mais da higiene, então quando ela termina o tratamento, para de usar o aparelho, ela continua com esses hábitos de higiene. Porque ela percebe o quanto que é gostoso você ter a sua boca limpa, Se fazer todo habitua, esse processo, né? Vira normal. Aí você começa realmente a entender, tanto quanto tomar banho é importante, fazer a sua higienização da sua boca adequadamente também é, né? O que que a pessoa tem que ter, então, assim, se você tivesse que dar uma orientação, né? Olha, o que que é importante você ter, quais ferramentas, equipamentos, não sei qual que é o termo correto, mas a escova, o fio, o que que a pessoa tem que ter quando ela
está com o uso do aparelho? Escova macia, né? Tem a escova mais indicada para o aparelho ortodôntico, mas a escova normal também funciona. O fio dental, e aí você precisa do passa-fio, que ele vai te auxiliar a usar o fio dental, e a escova interdental. Esse seria o kit básico ali para quem está colocando o aparelho. Quando você fala da escova mais macia, por quê? A escova sempre macia, né? Você sempre deve usar a escova macia. Escova média, escova dura pode causar problemas, desgastar o dente. Então, sempre escova macia. E com o aparelho tem umas que encaixam, tem as cerdas de formato que vão encaixar melhor no aparelho, né? Que vão te ajudar. Mas a escova normal também você consegue fazer uma boa higiene. Se você tivesse também que falar uma orientação para quem está pensando em colocar o aparelho e está com medo por conta da dor, o que você falaria? Quanto a isso é muito tranquilo. Eu acho que não é um quesito para impedir de colocar o aparelho. Principalmente porque mudou, né? Sim, hoje em dia está bem tranquilo. Mais alguma coisa que você quer deixar de recado para as pessoas? Acho que a gente abrangeu tudo que dava para falar sobre a saúde bucal. Eu acho que é mais interessante a gente pensar que quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor a qualidade de vida delas, né? Quando a gente fala de saúde bucal, a gente está falando de qualidade de vida também, né? Com certeza. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, obrigada. Então, lembrando você que está nos acompanhando, essa iniciativa faz parte do projeto de saúde bucal que está sendo desenvolvido pelo Jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Baldino do Amaral, em parceria com a Amorelli.